Que a Folha de São Paulo é um dos principais jornais aqui do Brasil é um fato. Porém, neste fim de semana, eles direcionaram um texto a crianças, numa área do site ali que se chama Folhinha, e este texto, inclusive, teve também versão impressa, em que eles falaram sobre o assunto testes em animais. Só que para falar sobre testes em animais com crianças não é algo fácil, e eles tentaram florear de uma forma que faz parecer que os animais estão num acampamento de férias. Para esse texto, eles entrevistaram uma biomédica brasileira que atua nos Estados Unidos, e ela falou realmente de uma forma no mínimo esquisita. Vamos dar uma olhada nessa matéria junto aí, ó. Testes em animais permitem saber se as coisas são seguras para humanos. Cientista explica que bichinhos são importantes e recebem tratamento digno, Eu quero destacar esse tratamento digno aí porque a gente sabe que testes em animais quase sempre terminam com o animal ou mutilado ou com sequelas ou morto mesmo. Mas o texto traz de uma forma tão bonita a prática de testes em animais que dá até vontade da gente estar lá no lugar dele. A matéria foi assinada pelo jornalista Gabriel Alves, que também é biomédico. E já na primeira estrofe a gente vê algo errado aí. Olhe um pouco ao redor. Alimentos, remédios, maquiagem, shampoo, creme dental e outros itens de higiene pessoal. Tudo isso, antes de chegar até a nossa casa, passou por testes em animais. Aqui temos o caso clássico da meia-verdade. Não é que ele mentiu deliberadamente, mas ele também não falou a verdade, porque não é todo shampoo que precisa ser testado em animais para chegar à nossa casa. Em algum momento da história, realmente esses itens foram testados, Todos os componentes ali de shampoo, do pigmento dessa camisa, tudo isso, Tudo isso que é químico e que poderia intoxicar uma pessoa, por exemplo, tudo isso em algum momento foi testado, mas hoje em dia temos muitos produtos que não são mais testados em animais, e ele até fala aqui depois, pro final da matéria, a gente vai ver isso, até cita um pouco essa parte, mas no geral ele quer dar a impressão aqui, o autor do texto aqui, que é o Gabriel Alves, ele quer dar a impressão de que testes em animais são imprescindíveis, não tem como não fazer, então vamos fazer da melhor forma, é isso que ele quer dizer. Continuando aqui. Os testes são uma maneira que os cientistas têm para se certificar de que as coisas que de alguma maneira usamos no corpo não vão nos fazer mal. Seria muito arriscado já sair usando e consumindo esses produtos sem uma garantia de que são seguros. Vale lembrar que os testes em animais nem sempre são garantia de que um produto é seguro. Diversos produtos passam pelos animais, passam pelos testes, são aprovados, mas quando chega no ser humano, que tem uma fisiologia diferente, aí esse produto não vai bem. Então é uma maneira, mas não é uma maneira muito eficaz de saber se um componente é ou não seguro. Eu quero chamar a atenção aqui para a figura que foi usada para ilustrar essa matéria lá na folhinha dentro da Folha de São Paulo. É um macaco aparentemente gritando com uma roupa militar, todo cheio de medalhas, ou seja, condecorado como se fosse um herói de guerra, sendo testado por diversos cientistas de uma vez, um dando algo na boca dele, outro aplicando uma injeção. Então, assim, eles querem colocar como se o animal fosse ali um herói que está dando a vida pelo ser humano, Na verdade, a gente explora e trancafia esses animais para fazer isso, e na maioria dos casos a gente já sabe que é desnecessário, Principalmente eu estou falando aqui na questão de produtos cosméticos e de perfumaria. Mas vamos continuar no texto, ó. Até mesmo os brinquedos são testados, porque imagine só, uma toxina presente no plástico do qual é feito um carrinho de brinquedo, por exemplo, pode envenenar uma criança. Essa é aquela tal da aplicação do medo. Então, assim, ele quer colocar as pessoas que estão lendo com medo para depois dizer, tá vendo? Os testes em animais são a única solução. Isso aqui que ele disse é uma completa mentira. Não é que todo carrinho, todo plástico vai ser testado antes de você comprar para o seu filho. Isso é uma mentira. Como eu disse antes, todos os itens foram testados em algum momento da história. E o plástico, a tinta que pinta o carrinho, talvez foi testado em algum momento, mas não é uma regra que aquele carrinho, aquele plástico que você está comprando para o seu filho ali, que você está lendo esse texto lá na folhinha, não é uma regra que o brinquedo é testado em animais. Nenhum país obriga brinquedos ou mesmo plásticos serem testados em animais. Em algum momento da história, só para deixar mais claro ainda aqui, foram testados, mas já tem esse conhecimento, então não precisa mais testar. Ele colocou de uma forma aqui que realmente tudo, tá vendo essa mesa aí? Ela foi testada antes de chegar aqui no estúdio. Não, não foi. Mas se tem um pigmento, alguma coisa que algum dia foi testada, talvez, mas hoje em dia não precisa mais. Então os testes em animais, cada vez mais, eles são desnecessários, A gente está caminhando para um futuro sem testes em animais, ao contrário do que esse texto aqui faz parecer. Vamos continuar. Produtos de higiene e beleza, por sua vez, podem ter elementos capazes de causar alergias e queimaduras.
Isso sem falar nos problemas que alguns remédios podem causar, como malformações em bebês. Aqui ele continua colocando medo em quem está lendo o texto. E ele mistura duas coisas completamente diferentes aqui. Remédios, realmente no mundo inteiro ainda é obrigatório testes em animais para desenvolvimento de remédios, né? Isso vai mudar um dia, né? Tem estudos aí in vitro, né, sem animais para remédios também. Então no futuro isso vai ser abolido, mas por enquanto ainda realmente não tem nenhum país que fale, não, dá para fazer um remédio sem animais. Ainda não tem. Mas ele mistura aqui na mesma estrofe a questão dos artigos de beleza. Ele fala que podem ter componentes que podem causar alergias e tal, e que por isso seria importante testar em animais. Só que ele precisa colocar nesse texto aqui, coisa que ele não colocou, que em toda a União Europeia é proibido testar produtos de beleza em animais. E no mundo inteiro está sendo proibido já. Então, assim, além de desnecessário, a gente já está aqui, já está muito além desse texto aqui. Existem técnicas e conhecimento acumulado já para que não se precise mais testar em animais cosméticos. Muitas e muitas empresas, mesmo quando desenvolvem um produto novo, não precisam testar mais em animais. Estou falando de produto cosmético, tá? Não de remédios. Aqui no Brasil, por exemplo, uma empresa não é obrigada a testar o seu produto cosmético ou de beleza em animais antes de colocar ele no mercado. Então essa mistura que ele fez aqui com remédios e produtos de beleza, dando a impressão de que o teste animal é realmente imprescindível, também é algo falso, tá? Ele coloca assim: para evitar essas encrencas, o único jeito é conhecer ao máximo esses produtos e as substâncias dos quais eles são feitos, e o efeito deles em organismos vivos, como células cultivadas em laboratórios e em animais de experimentação. Então, levemente aqui ele fala que tem outras formas de fazer isso senão com animais, né? Porque teria que falar mesmo. E aí o texto vai para aquela coisa de, mas tem tanto tratamento de câncer que tem que ser desenvolvido e tal, então os animais precisam estar lá e tal. Então tem uma parte sobre isso, quão os animais são importantes para tratamentos e para desenvolvimento de remédios. E aí depois tem uma parte assim: mas os animais se machucam no processo? Ao invés de responder sim ou não, eles falam assim: as normas que as pesquisas seguem são rígidas para minimizar ao máximo o sofrimento animal. Um bom resumo são os 3 R's: reduzir o número de animais usados no mínimo possível, refinar, ou seja, aperfeiçoar as técnicas para reduzir o sofrimento e substituir, do inglês replace, sempre que for possível, o experimento com animais por outro método. Não respondeu, né? Começou a estrofe com uma pergunta, mas não respondeu. Só está falando que as regras são rígidas para que, se possível, né, evite um sofrimento animal. E na prática, né, quando os ativistas entram em laboratórios para fazer filmagens escondidas e tal, não é bem assim que a gente vê. E agora começa a parte do texto assim que é mais fantasiosa, na minha opinião, ou no mínimo exagerada, tá? Olha só. Em geral, os animais moram no laboratório, em gaiolas, normalmente em pares ou em grupos. Alguns estudos exigem que eles morem sozinhos nas gaiolas, mas para isso é preciso ter a aprovação de um grupo de pessoas chamado Comitê de Ética. Ufa, comitê de ética, quem são? São os próprios cientistas ali ou pessoas ligadas a eles que falam, não, vai lá, pode fazer. E eles colocam aqui, os animais geralmente moram no laboratório, eles são tirados da natureza ou são criados para ficarem no laboratório em gaiolas, em ambientes gelados, estéreis. O comportamento normal deles simplesmente não existe, eles ficam ali em gaiolas recebendo doses de produtos e o sofrimento é inerente a essa prática, né? Não tem como descolar isso, embora eles tentem aqui. Continuando, os animais sempre têm contato visual e auditivo uns com os outros. Em alguns lugares, eles têm também uma área externa onde podem correr. Nesse caso aqui, eles se referem a locais, né, a laboratórios que usam beagles, né, que são aqueles cachorrinhos pequenos e dóceis. Aliás, você sabe por que eles usam beagles e não, sei lá, pastor alemão, por exemplo, para fazer teste? Justamente porque o beagle ele tem um tamanho padrão que cabe certinho na gaiola e ele é muito dócil. Então, mesmo quando ele está sendo ali agredido, ele tem canos enfiados na garganta, ou ele tem alguma coisa colocada na pele que está queimando a pele dele, ou os olhos, né, onde o olho arde, ele chora, ele grita, mesmo assim, ele praticamente não esboça uma reação de morder o cientista. Então é por isso que os beagles são muito usados em testes de animais. Isso é bem cruel, mas não estaria aqui, né, num texto de um cara que quer defender a prática. Então, às vezes, tem laboratórios que tem uma área externa ali para esses beagles tomarem sol, e aí eles falam que ele brinca e corre e tal. Não é uma regra também. Tem laboratório que ele nasce e cresce em ambientes fechados, em gaiolas, em ambientes com azulejo e esse tipo de coisa, tá? Macacos comem ração especial suplementada com frutas, vegetais
vegetais e forragem, sementes, frutas secas, castanhas, que a gente coloca em cima de uma grama sintética onde eles brincam. Cada animal tem um brinquedo e um espelho dentro da gaiola, o que torna um ambiente mais estimulante, aí contou a biomédica Laís, que foi entrevistada pela Folha, né? Não parece que eles estão num local de férias, assim, ou então num santuário sendo cuidados? Não é tão diferente das imagens que vazam desses locais? Eu acho muito diferente. Aí a parte aqui, agora a cereja, ela falou assim, ó: eles também ouvem música durante o dia e uma vez por semana assistem filmes. Os favoritos são O Rei Leão, Procurando Nemo e O Reino dos Primatas. Curiosamente, alguns macacos odeiam os filmes das Crônicas de Nárnia. Então, a Laís, né, essa biomédica aí que trabalha com experimentação animal, quis florear demais aí, né? Ela quis aproximar realmente as crianças desses animaizinhos tão bem tratados e que estão sendo cuidados pelos cientistas em laboratórios do mundo inteiro. Então, ela disse que o filme preferido deles, né, no caso desses que ela tortura lá, que ela trabalha com eles, é O Rei Leão e Procurando Nemo e O Reino dos Primatas, né? Eu não imagino realmente, eu acho que esse laboratório que ela trabalha aí é diferenciado mesmo, porque eu nunca fiquei sabendo de um laboratório que tenha TV e tal para os animais ficarem assistindo filmes e tipo... Imagina você assistir um filme enquanto você está sendo torturado, enquanto tem um negócio enfiado na sua cabeça, por exemplo, com um monte de eletrodo lá dentro. Enquanto você está sofrendo com muita dor, eles colocam lá o Rei Leão para você assistir. Por falar em sofrimento, o texto diz assim, ó: sofrimento, especialmente em macacos, é proibido pelos comitês de ética. Ora. Se algum animal está passando por qualquer tipo de sofrimento não previsto, destaco aqui este não previsto, eles recebem remédio para dor. Então, assim, a maioria dos experimentos, né, com animais, eles já prevêem que o animal vai sentir dor. Inclusive, alguns desses experimentos são justamente para medir a dor nesses animais. Então, ela coloca aqui de uma forma... É uma vírgula, é uma entrelinha aqui que se você não ficar esperto, você cai nessa. Ó, se algum animal está passando por qualquer tipo de sofrimento não previsto, eles recebem remédio para dor. Ela continua aqui. Normalmente isso acontece por causas não relacionadas ao estudo. Por exemplo, uma macaquinha nossa tem cólica menstrual todo mês e recebe ibuprofeno durante esses dias. Um outro macaquinho precisou ter um dente removido por causa de uma cárie e está em tratamento para dor. Olha só, né? Então eles promovem dor prevista, né? Que são os experimentos já que são liberados pelo comitê de ética formado por eles mesmos. E aí quando o macaquinho, bateu ali, então tá com dor no pé. O experimento não é para dor no pé, então vamos dar um remedinho para ele ali. Isso eu posso garantir aqui que não acontece na maioria dos laboratórios. Ela diz que no dela acontece, mas mesmo assim é algo bem contraditório, né? Você tá num local com um animal numa gaiola, você tá promovendo dor ali de todo lado, como a própria imagem, eu vou até voltar à imagem que ilustra esse texto, né? Que é o macaco todo condecorado ali com roupa militar, ele recebendo injeção de todo lado, mas ele assiste o filme do Rei Leão e ele tem também ali um ibuprofeno, um remedinho para dor ali se ele bater o pé ou se ele tiver uma cárie, tá? E o texto continua: infelizmente não é possível trocar tudo o que se testa em animais por outros modelos experimentais ou simulações em computadores, mas alguns resultados são animadores. Aí para não dizer que o texto é todo ruim, tem uma parte boa aqui também que o autor deu essa ênfase também, que existe uma área da ciência que está avançando aí para tirar os animais dos testes. Algumas marcas de maquiagem já conseguiram construir sistemas para simular o funcionamento da pele humana, por exemplo. Era muito comum que testes fossem feitos em coelhos. Somando esses testes já feitos ao conhecimento que os cientistas acumularam ao longo de décadas de desenvolvimento, é possível ir daí já para os testes em humanos, sem passar pelos animais. E aí, para finalizar, eles colocaram uma fala da Laís de novo, que é a biomédica brasileira que atua nos Estados Unidos, falando aí para fechar a matéria. Ela diz assim, ó: é errado pensar que quem faz pesquisa em animais não gosta deles. Eu sou apaixonada. Os cientistas só fazem isso porque entendem a importância do conhecimento obtido para a humanidade. Aí a matéria diz que ela também faz parte de um grupo que quer aumentar a transparência e o potencial de gerar novos tratamentos com base nas pesquisas com animais. Então, assim, ela é fomentadora mesmo das pesquisas com animais. E para fechar, mais uma fala dela: os cientistas defendem o uso responsável de animais em pesquisas e os tratam com humanidade e dignidade. A pesquisa animal é insubstituível para o avanço da ciência. Mentira!
Muito pelo contrário, a pesquisa animal precisa ser substituída para o avanço da ciência. Se a gente ficar preso em testes em animais e não desenvolver novos métodos, né, ficar só ali no confortável, que é testar em animais, ver se deu resultado ou não, tal, aí a gente não vai ter realmente um avanço da ciência. O avanço da ciência aqui deve incluir também o fim do uso de animais, assim como algumas empresas de cosméticos, por exemplo, aliás, muitas, talvez a maioria delas, já vem fazendo. Então isso tem que sair também para a questão dos remédios, como já existem estudos aí in vitro, como eu disse no começo do vídeo, sem animais para o desenvolvimento de medicamentos. Mas como a Laís, né, essa biomédica, ela é fomentadora das pesquisas com animais, ela trabalha diretamente com isso e provavelmente não sabe fazer outra coisa, então ela fomenta isso mesmo e diz que são insubstituíveis para o avanço da ciência. Não é verdade. Por favor, curta o vídeo, inscreva-se aqui também no canal e em breve eu volto. Um grande abraço. Tchau.